Olá pessoal, novamente nós estamos aqui para iniciar mais um estudo da nossa Escola do Avivamento. E eu queria perguntar a você já fez o seu cadastro na Uniatitude? www.uniatitude.com.br. Nós temos lá já abertos para você fazer o curso de membresia, para você que ainda não se tornou membro de nossa igreja. Temos o Tetelestai e temos o curso Alfa, que estão disponíveis e tem o outro curso também, né, de batalha espiritual, que também está disponível. Ou seja, não tem razão para a gente não se cadastrar, para a gente não fazer um curso na plataforma online, na plataforma digital. Esse tempo que a gente está tendo é importantíssimo para a gente aprofundar o nosso conhecimento bíblico, tirar o atraso das leituras bíblicas que a gente tem, e é um tempo de crescimento diante do Senhor. Nós vamos iniciar o nosso estudo e eu já queria convidar você para, mais uma vez, pegar a sua Bíblia, o seu bloco de anotações, sua caneta, o seu lápis, e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam estar estudando a palavra de Deus com a gente. Exatamente, não perca essa oportunidade. Nos estudos anteriores, nós falamos sobre o papel do profeta, que é proferir a mensagem de Deus, dizer a mensagem de Deus. Nós falamos o que é ser um profeta menor. Nós também falamos o porquê estudar os profetas menores. Você pode aproveitar, depois que você terminar de assistir esse estudo, acessar os demais estudos e aprender o porquê nós estamos estudando os profetas menores. E o nome da nossa série é Os Profetas Menores e as Nossas Crises. E a gente vai estudar hoje essa série com base ao profeta Miqueias. O profeta Miqueias é um morador de um vilarejo chamado Moresete, que fica em Judá, a 40 quilômetros de Jerusalém. O nome de Miqueias significa o que é como o Senhor. É um nome interrogativo, o que é como o Senhor. Miqueias também não se intitula como um profeta, assim como Amós. Ele não se intitula como um profeta. Entretanto, os estudiosos da Bíblia, os teólogos da teologia sistemática também, eles percebem que quando um texto bíblico vem escrito assim diz o Senhor, a palavra do Senhor veio a Miqueias, ou veio a Amós, ou em visão, o Senhor veio e falou com. Então, isso já caracteriza um profeta. Então, Miqueias é esse profeta porque no capítulo 1, verso 1, já diz assim, ó, a palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias, o morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. E aí a gente já tem a informação de que Miqueias profetizou tanto em Samaria quanto em Jerusalém. Profetizou tanto no Reino do Norte quanto no Reino do Sul. E há quem diga, né, que pelas características que a Miqueias, Oséias e Amós são contemporâneos, são amiguinhos da caminhada profética, pelo estilo de escrita que é muito parecido e pelo período também. Miqueias são um dos poucos profetas menores citados na literatura do Antigo Testamento. Você vai ver em Jeremias capítulo 26, verso 18, falando sobre Miqueias. E como a gente já leu aqui no verso 1, Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Ezequias e Acás. E aí eu quero fazer aqui um parênteses. Acás era um rei mau. E a gente vai ver o porquê que Acás foi um rei ruim para aquele período. E Miqueias, né, alguns estudiosos falam que ele atuou entre o período de 740 a 700 anos antes de Cristo. Isso é muito, muito interessante para a gente se situar depois com os nossos estudos bíblicos, que a gente pode fazer posteriormente também. O estilo de Miqueias é um estilo
que eu chamo de feroz e direto. Miqueias, ele é muito direto com o seu texto. Quando você for ler o profeta Miqueias, você vai perceber que ele é muito direto em tudo que ele fala, a forma que ele escreve, as pessoas o qual ele quer alcançar. Então, o escrito do profeta Miqueias tem esse estilo. E a gente percebe que a mensagem de Miqueias, ela tem uma característica própria de alternâncias. Em algum momento o profeta fala sobre juízo, sobre julgamento, em outro momento ele fala de salvação, e aí depois ele fala de novo de juízo, ele vai alternando a sua profecia. Isso é muito comum nos textos antigos, né? A gente precisa entender que a maneira dos povos antigos escreverem um texto não é igual a gente hoje, né? Não é com a nossa coesão e nem com a nossa coerência textual. É totalmente diferente. Por isso que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de entender o texto bíblico, porque nos falta de repente algumas informações. A gente não pode ler o texto pensando na aula que a professora de gramática de português nos deu, né, na época de escola. É totalmente diferente. Mas vamos falar um pouquinho então sobre o contexto social desse período de Miqueias. O que estava acontecendo com a sociedade? O que estava havendo ali no meio deles, né? Nesse período de Miqueias, a Síria avança sobre algumas cidades, né? A Síria, que não era um povo de Deus, era um povo dominador, um império dominador. Ele avança e avança sobre Israel e Judá. Não sei se a informação que eu quero passar para vocês aqui é que a Síria era uma potência. Eles eram fortes, era um império muito forte. E a forma dos reinos, né, daquela época obterem força, riqueza, fazer com que a sua economia gire, era tomando terras, era avançando contra outros povos. Então era aquela forma que eles viviam, né? Era para aquela cultura, aquela forma de viver era comum, era natural. Então a Síria avança, toma Israel e Judá, né? Judá organiza uma revolta contra a Síria, né? Ela meio que não aceita muito ser dominada pela Síria, mas aí depois a Judá foi vencida. Acás, que nesse período era rei de Judá, ele começa a pagar tributos para a Síria, né? Porque tem que entregar para o império os tributos daquilo que era produzido no meio do povo, no meio do povo de Judá, tributos altíssimos, muito caros, e a nação empobrecia. Quando se pagava tributos altíssimos, a nação empobrecia, menos os proprietários de terras e outros que a gente vai ver aqui. Contexto religioso, como se dá o contexto religioso desse período? Acás, rei de Judá, oferece. E não sei se vocês sabem, né? Quando um rei oferece um tributo, quando um governante oferece um tributo nessa época, ele estava dizendo assim: olha, estou oferecendo, eu estou entregando para você, eu estou me rendendo também a você. Então tinha esse significado. Acás, então, ele oferece tributo aos assírios. E quando ele oferece tributo, presente aos assírios, ele está dizendo o seguinte, que ele também estava se rendendo à religião assíria. Que ele também estava entregando o seu povo à Síria. Que ele estava se rendendo diante dos deuses assírios, ou ao deus Assur. Assim, Acás, fazendo isso, Acás, ele começa a introduzir inovações assírias no templo de Jerusalém. E aí começa, então, uma efervescência de uma idolatria e sincretismo religioso. Então a gente pode ver aqui, a gente vai ver agora, e pegue sua Bíblia, mande perguntas, mande considerações, isso é muito importante. A gente vai ver então aqui um pouquinho sobre
o teor da profecia proferida, da profecia dita, né? Então o texto de Miqueias começa falando sobre, tem o teor de julgamento dos opressores, fala sobre também o julgamento pela infidelidade do povo, pela idolatria do povo. E aí, eu quero colocar aqui um adendo, né? Quero fazer uma soma a essa fala. Normalmente, os profetas menores, os maiores também, mas aqui focando nos menores, eles sempre vão querer buscar, eles sempre vão querer proferir as palavras de Deus com o anseio, com o desejo que o povo não seja infiel, que o povo não se entregue a outros deuses. É sempre um clamor do coração dos profetas menores. Mas vamos lá, aqui um pouquinho dos temas trabalhados na profecia, no escrito aqui de Miqueias. Então, Miqueias disse que Deus julgaria com justiça os pecados da nação de Israel. Capítulo 1, verso 5, Miqueias já começa a falar que Deus iria julgá-los, que Deus viria porque alguma coisa estava errada, que Deus iria ver o que estava acontecendo ali e queria julgar eles. Miqueias já começa com essa mensagem. Proprietários de terras, os líderes religiosos e os políticos abusavam do poder e conspiravam para fazer o mal. Então, sobre essas pessoas também haveria o julgamento de Deus. Vamos ler? Você pode abrir a sua Bíblia aí? Em Miqueias capítulo 2, verso 1 e capítulo 7, verso 3, que diz assim, no verso 1. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Né? Fala aqui das autoridades, do que o poder está nas mãos dessa autoridade, praticam o mal. Capítulo 7, verso 3, diz assim, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe, ou seja, um governante, exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos da sua alma. E assim todos eles juntamente tramam, urdem em tramam. E aí eu até sugiro a você, se você puder pegar uma Bíblia com a tradução pela NVI, vai ficar bem interessante, você vai conseguir entender melhor isso aqui que a gente está trabalhando, vai entender melhor o texto, vai te ajudar bastante. E aí, os julgamentos também viriam sobre aqueles que cobiçavam e defraudavam a propriedade alheia, aqueles que odiavam o bem e amavam o mal, capítulo 3, verso 2. Haveria julgamento também para aqueles que oprimiam o pobre, capítulo 3, verso 3. Para aqueles que aceitavam subornos, capítulo 3, verso 11. Capítulo 7, verso 3. Haveria também julgamento, e eu quero ler esse versículo com vocês, para aqueles que usavam o cargo religioso para obter lucro. Vamos ler Miqueias capítulo 3, verso 11. Você pode mandar esse link para alguém, você pode colocar sua pergunta no chat, suas considerações. A gente gostaria muito de receber perguntas e considerações de cada um dos nossos irmãos que estão participando com a gente desse vídeo. 3:11? Isso, pode ler. Seus líderes julgam sob suborno. Seus sacerdotes ensinam visando lucro. E seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça nos acontecerá. Nossa, olha o que a gente está vendo aqui. Que havia suborno, os sacerdotes ensinavam por interesse, os profetas adivinhavam por dinheiro. Olha o que
a missão terrível, do profeta, né? Miqueias era acabar com essa bagunça. Era falar assim, vocês estão errados, não é isso que o Senhor quer. Miqueias teve também esse papel de alguma forma ser boca de Deus para esses profetas e sacerdotes, também para os governadores e autoridades do povo. E a gente percebe também que haveria julgamento aos opressores para aqueles que adotavam práticas comerciais ilícitas. É contra a vontade do Senhor. Capítulo 6, verso 11, você vê isso. Aqueles que agiam com violência e engano, capítulo 6, verso 12. E também sobre os falsos profetas. Nós falamos desses que se vendiam por dinheiro, mas tem aqueles, esse daqui do capítulo 3, versos 5 e 7, você pode ler aí na sua casa e pasmem. Eles falavam assim para o povo, né? Eu vou aqui deixar da forma mais simples. Eles falavam o seguinte, o povo estava ali passando um problema, um caos. Eles falavam assim, olha, eu só vou profetizar coisa boa se vocês me derem alguma coisa para comer. Porque se vocês não me derem alguma coisa para comer, eu vou profetizar coisas ruins sobre vocês. A gente vê aí mais uma atitude vergonhosa de um profeta. Triste. E aí a gente vai falar agora sobre o julgamento, né? Miqueias fala de um julgamento pela infidelidade, pela idolatria. Lembrem que lá em cima a gente falou dos deuses assírios, né? Que estavam do sincretismo religioso naquele momento, naquela época. E haveria julgamento para o povo, porque eles haviam aderido, né, às imagens. E as imagens seriam destruídas. A gente pode ler no capítulo 1, verso 7. As imagens haveriam de ser destruídas. Eu fico me perguntando que, às vezes, a gente assume esse lugar, a gente assume esse papel e a gente coloca ídolos na nossa vida. Às vezes a gente coloca pessoas ou coisas no lugar que não é nosso, ou melhor, no lugar que não é de fato para estar. E a gente considera essas pessoas mais importantes do que Deus e coloca elas de fato no lugar do trono de Deus. No lugar de Deus só pode estar Ele. Então, muitas vezes, a gente precisa observar se as nossas relações, a gente está valorizando mais aquilo que a gente está fazendo, as coisas que a gente está produzindo, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. Obviamente, a gente precisa se preocupar, mas a preocupação maior que a gente tem que ter é que essas coisas não assumam o lugar de Deus na nossa vida. Exato. A nossa devocional, a nossa busca ao Senhor vai garantir todas as áreas da nossa vida. A gente está sempre falando isso aqui, essa busca espiritual. O Senhor está sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. É verdade. E aí a gente lembra daquilo que a gente falou bem no início, né, em que Acaz oferece tributo, oferece presentes para os assírios. Quando ele faz isso, ele está dizendo que estava se rendendo, que a nação de Judá estava se rendendo aos assírios. Quando ele faz isso, ele está dizendo, né, como eu já falei aqui, que ele estava aceitando também os deuses dos assírios. E aí, o profeta Miqueias começa a bater, olha, não é para aceitar, vocês aceitaram ídolos, vocês aceitaram imagens. Não é para aceitar. E como o Davi falou aqui, que às vezes a gente aceita que coloquem ídolos para nós. E muitas vezes a gente nem percebe que essa é uma oferta idólatra de colocar isso no lugar do Senhor. E a gente tem aqui a nossa primeira crise. A primeira crise que a gente tem como ser humano, o primeiro problema que a gente tem, é que às vezes a gente aceita imposições de coisas que não tem nada a ver com o nosso Deus, não tem nada a ver com o nosso Pai. Às vezes a gente aceita manjares que não tem nada a ver com o nosso Senhor, com a vontade do nosso Deus. E a gente percebe o julgamento também
que haverá pela infidelidade, pela prática da feitiçaria. Miqueias capítulo 12, capítulo 5, verso 12, fala com clareza sobre isso. E pelos ídolos, como a gente já falou aqui, capítulo 5, verso 14, você pode verificar aí na sua Bíblia. Capítulo 5, verso 15, Deus fala que ele não desejava ser desobedecido. Não desejava ser desobedecido. Era desejo de Deus que a gente fosse um povo, fôssemos filhos obedientes à sua voz e ao seu desejo. Então, qual o motivo, né? Por que, então, da profecia? Eu vou falar de forma resumida aqui mais uma vez, como a gente sempre tem feito nos demais estudos. Por quê? Qual o motivo da profecia? O motivo é que as duas nações estavam distantes de Deus, idolatria. O segundo motivo é porque as duas nações eram corruptas, exploravam o povo. Você vai ver isso com muita clareza quando você ler o profeta Miqueias por inteiro. E Deus enviou Miqueias para dizer sobre esses pecados, sobre essas transgressões. E eu pergunto para você agora, você acha importante ter alguém para apontar o seu erro, o seu pecado? Será? É difícil. É uma escolha difícil, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, que quando a gente tem alguém para nos criticar, a gente cresce. Como a gente estava falando no início sobre todas essas corrupções, idolatrias, é necessário que cada um de nós tenha, vamos dizer assim, um fiscal, alguém para fiscalizar aquilo que a gente faz. Porque todos nós somos pecadores, todos nós somos filhos de Adão. Então, quando a gente tem pessoas à nossa volta, o marido tem a esposa tem o marido, os filhos têm os pais, o funcionário tem o patrão, sabe? Os órgãos públicos têm as corregedorias. Isso é importante para que a lisura seja, e o processo seja claro, e para que a gente vá bem. Não é com o objetivo de destruir, exato, ou de fazer com que aquela organização ela se descubra algo de errado. Não, é para manter o padrão alto daquilo que se faz, né? Isso é importante demais. E o Davi falou algo muito importante aqui. Essa pergunta, de repente, quando eu fiz ela, bateu doído, de repente, em alguns de nós, né? Porque, poxa, como é que eu vou querer alguém perto de mim para apontar o meu erro? O que eu quis dizer é que a gente precisa de alguém para falar assim, olha, esse caminho aí não tá legal não. Essa forma de agir não tá legal, essa forma de agir não é o ideal. Essa forma de viver não é o que Deus tem para você. A gente precisa dessa pessoa para nos ajudar a trilhar, a fazer aquilo que Deus deseja. E a gente também precisa. Como é importante pedir feedback, né? Exatamente. E também a gente precisa de pessoas para ajudar a gente, para apontar para nós o caminho para solucionar o erro, o caminho para solucionar o pecado, a transgressão, aquilo que nos afasta de Deus. A segunda crise que a gente tem aqui é a crise que eu chamo de crise egoísta, de crise do orgulho, né? Do orgulho, da crise do orgulho. A segunda crise, o segundo problema que a gente tem como ser humano, também como cristãos que estamos caminhando, né? Estamos caminhando para uma perfeição. A segunda crise que a gente tem é que nós não gostamos de ouvir sobre os nossos erros. Fazendo assim, a gente perde grandes possibilidades e oportunidades de mudança. Vou falar aqui brevemente, bem rapidamente, de um panorama do livro de Miqueias. O capítulo 1, verso 7, ele responde a pergunta que ele faz no verso 5. Qual era o pecado? Qual era a transgressão? No verso 7, ele responde: a transgressão é as imagens esculpidas e os ganhos imorais.
Então já começa falando assim. No verso 9 do capítulo 1, por causa disso, por causa dessa transgressão, desses ganhos imorais em cima das pessoas mais pobres, Miqueias. A gente cismou com Moisés, né? No outro estudo a gente falou também. Falamos Moisés. Miqueias, o profeta, ele chora e se lamenta. Miqueias pede para que eles também se lamente, para que o povo também se lamente. O capítulo 2 vai afirmar que aqueles que cometem maldade terão a sua recompensa. E aí o verso 8, verso 9 do capítulo 2 vai mostrar que os profetas também não estavam corretos, como a gente aqui já leu. Eles se aproveitavam do povo. Capítulo 3, ele diz que os governantes não conheciam a justiça, porque eles exploravam o povo. No capítulo 4, né? E aí, aqui no capítulo 3 ainda, verso 8, vamos ler capítulo 3, verso 8? Você lê pra gente, Davi? Podem mandar suas perguntas e considerações. Capítulo 3, a gente tem a alegria de poder 8. estar com vocês. Isso é importante demais. Os questionamentos fazem a gente crescer. Né? Capítulo 3, verso 8. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, diante dos profetas que se vendiam por dinheiro e os sacerdotes, Miqueias toma um posicionamento. Miqueias diz que ele não iria se corromper. Miqueias diz que ele não é igual àqueles outros profetas. Havia um diferencial em Miqueias. E o diferencial de Miqueias estava na fidelidade dele ao Senhor. Para a gente prosseguir, no capítulo 4, verso 1 a 2, você vai ver que o profeta Miqueias vai colocar a seguinte frase, com três palavras: nos últimos dias, ou seja, em breve, o templo seria restabelecido e andaremos nos seus caminhos, ou seja, andaremos nos caminhos de Deus. Então, ali nesse capítulo já mostra uma esperança de um restabelecimento, deles voltarem a caminhar nos caminhos de Deus. No capítulo 4, capítulo 4, versos 6 a 13, Deus irá juntar aqueles que ele dispersou. Em algum momento você vai ler e você vai ver que Deus dispersou o povo, que Deus os enviou para o exílio. Em algum momento Deus iria juntá-los novamente. Mas antes dele juntar o povo, a Babilônia iria chegar, iria levá-los. Mas depois eles iriam ser libertos. No capítulo 5, que é um capítulo muito bonito, eu queria muito que vocês lessem esse capítulo. O profeta Miqueias diz que da cidadezinha de Belém vai sair o governador. E esse governador irá pastorear Israel. Vai haver segurança e paz. Para a gente prosseguir aqui ao final desse panorama que eu fiz aqui, se você quiser, você pode solicitar por e-mail, pelo nosso e-mail da escola. A gente já vai passar para você, que eu acabei de esquecer aqui, mas você pode ver aí o e-mail da escola para a gente passar para o pessoal? Meu bem, por favor. Deus, e aí no capítulo 6, há um diálogo de Deus com a nação de Israel. E Deus fala assim: eu tirei vocês do Egito, eu enviei para vocês Moisés, Arão e Midian para liderar vocês, para levar vocês. Como é que vocês fazem algo desse tipo, né? E aí no capítulo 7, verso 7, novamente o profeta Miqueias se posiciona. Miqueias se posiciona e diz que ele ficará atento à voz do Senhor. Apesar de todas as coisas que estavam acontecendo ali, ele, Miqueias, se atentaria à voz do Senhor. Ele, Miqueias, obedeceria ao Senhor, faria aquilo que o Senhor desejava. Então a gente vê mais uma vez o posicionamento, a firmeza de Miqueias. A gente vai falar agora então o e-mail da nossa escola ministerial. Você pode solicitar
aí alguns versículos, o panorama completo, tá bom? Pode falar pra gente, Davi? Soletrando emk.ibailha@gmail.com. Vou repetir. emk.ibailha@gmail.com. Muito legal. Você pode enviar pra gente, que a gente envia para você o panorama completo do texto de Miqueias. E aí nos versos 8 e 11 do capítulo 7, vai brotar uma esperança. E Israel vai dizer que caiu. Eu caí. Mas também Israel vai dizer que se levantará, sairá para a luz e completará a justiça. Miqueias termina o seu texto suplicando a Deus que Deus os pastoreasse. Você vai ver isso no verso 14 do capítulo 7. E aí, Miqueias continua a dizer que a pedir para Deus, deixa a gente pastar. Né? Ele se coloca ali como ovelha, coloca a nação de Israel como ovelha. A gente quer pastar, a gente quer descansar em lugares férteis, em lugares saudáveis, a gente quer estar num lugar bom. E aí ele fala de Bazã e Gileade. E aí por fim ele declara que ninguém é comparável a Deus, que esquece as transgressões do povo. E o resultado então dessa profecia? O que aconteceu depois que Miqueias fala dessa profecia, fala do julgamento dos opressores, do julgamento daqueles que eram infiéis, que eram idólatras? O resultado disso tudo, após o povo falar para Deus, Deus, olha, eu me dobro, eu me prostro. O resultado seria a restauração. Restauração. Nesse último capítulo, o profeta abre seu coração e lamenta o que estava acontecendo no meio do seu próprio povo. O cenário era deprimente, mas ainda havia esperança, porque Miqueias conhecia o seu Deus. E aí ele termina, como a gente já falou, que Deus atiraria o pecado deles, o pecado da opressão das pessoas e o pecado da idolatria nas profundezas do mar. Ou seja, haveria perdão. E eu gostei muito do capítulo 7, verso 18, que fala que o Deus de Israel, Deus soberano, forte, grandioso, poderoso, também é um Deus de amor. E o texto vai falar assim, você pode ler aí, verso 18, parte B. Deus demonstrará o seu amor. Há perdão, né? Há perdão. Há perdão. Há perdão. Para todos aqueles, obviamente, que se arrependem dos seus pecados e reparam os danos, quando possível, daquilo que causaram. Não importa qual nível esteja de violência ou de transgressão das leis do Senhor. O texto de Miqueias é um texto muito forte, que fala como é que alguém pode ser puro se utiliza balanças enganosas. Mas não importa qual nível esteja a corrupção, seja da alma, seja da vida, seja nas relações. O Senhor, à medida que a gente se arrepende, Ele nos perdoa e faz tudo novo. Amém. Lições que a gente aprende com o profeta e com a profecia. Aprendemos com o profeta que mesmo não recebendo o nome de profeta, como Miqueias não tinha, não deixou de transmitir a palavra de Deus. Nós não precisamos de título para transmitir a mensagem do Senhor. A segunda lição é que o profeta era correto e não tirava proveito das pessoas como os demais profetas. Uma verdadeira mulher e um homem de Deus profetiza, diz as palavras do Senhor, independente de ganhar alguma coisa ou não. A terceira coisa que a gente aprende é que a profecia nos ensina a sermos fiéis ao Senhor. Deixar qualquer tipo de idolatria, de coisa, algo ou alguém que tome o lugar de Deus em nossas vidas. A profecia nos ensina a não explorar as pessoas. Precisamos estar dispostos a ouvir a mensagem de Deus e obedecê-la. Você está disposto? Nós estamos dispostos a obedecer à voz de Deus?
Para a gente concluir, nós iremos agora fazer então uma conexão com Cristo, com o nosso Senhor. Uma conexão dessa mensagem de Miqueias tão forte, tão poderosa, com o nosso Cristo, com o nosso Redentor. No capítulo 2 de Miqueias, verso 12 a 13, diz assim: Eu vou de fato juntar todos vocês, ó Jacó. Sim, vou reunir o remanescente de Israel. Eu os ajuntarei como ovelhas num aprisco, como um rebanho numa pastagem. Haverá barulho de muita gente. Aquele que abre o caminho irá adiante deles. Passarão pela porta e sairão. O rei deles, o Senhor, os guiará. E a gente vai ler agora o texto de Lucas, capítulo 1, verso 32 a 33. Deus estava falando aqui, através da boca de Miqueias, que Deus iria juntar novamente o povo de Jacó. Queria juntá-los como ovelhas num aprisco. Queria diante deles. O rei deles, o Senhor, os guiaria. A gente vai ler agora Lucas capítulo 1, verso 32 a 33. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Aleluia! Glória a Deus. O reino de Cristo Jesus jamais terá fim. A palavra de Miqueias era que Deus iria juntá-los, que o rei deles, o Senhor, iria guiá-los. O rei que os guiará é Jesus, o rei que nos guia é Jesus. Ele é o nosso rei. Jesus quer guiar o seu povo. Deixemos ser guiados por ele. Amém. Miqueias capítulo 5, verso 4 a 5. Como a gente leu, que Miqueias fala que de Belém viria um governador, um governador justo. E esse governador iria pastoreá-los com a força de Deus. E diz assim o texto de Miqueias, capítulo 5, verso 4, 5a. Ele se estabelecerá e os pastoreará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Então, Miqueias já está dizendo, através da boca do Senhor, que Deus iria levantar um governador de Belém. Aquele que iria pastorear o seu povo com justiça. Que através desse governo haveria segurança, haveria paz. Jesus é o nosso bom pastor, como diz João capítulo 10, verso 11. É Ele quem nos dá a segurança. E por fim, eu gostaria que o Davi lesse para nós o desejo de Deus para as nossas vidas hoje, para a nossa vida como filho, como filhas de Deus, que se encontra no capítulo 6, verso 8. Marque na sua Bíblia esse texto, Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Aleluia. Amém. É isso que Deus quer de nós. Deus não quer que a gente faça sacrifícios. Deus não quer que a gente, como diz o texto, entregue os filhos. Deus quer que a gente seja praticante da justiça. Deus quer que a gente ame muito a fidelidade. E Deus quer que a gente ande com humildade diante do nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Até a próxima.